Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um dia de meditação. Estamos vivendo a quarta semana do tempo comum, hoje celebrando a memória de São Brás, pedindo a sua intercessão contra os males da garganta, rezando por você, por suas intenções, pelas intenções da sua família, de todas as pessoas que nos pedem orações. Estamos meditando nesses dias sobre o sacramento da reconciliação e a importância da direção espiritual a partir de um documento da Congregação para o Clero do ano 2011, naquele tempo, ano sacerdotal. Tomemos hoje o segundo capítulo, de modo especial, os números 18, 19 e 20. A fecundidade apostólica provém da misericórdia de Deus. Por isso, os planos pastorais seriam escassamente eficazes se a prática sacramental da penitência fosse subestimada. Deve ser atribuída a máxima atenção pastoral a este sacramento da Igreja, fonte de reconciliação, paz e alegria para todos nós que necessitamos da misericórdia do Senhor e da cura das feridas do pecado. Considerando à luz da tradição e do magistério da Igreja, o laço íntimo que existe entre o sacramento da reconciliação e a participação na Eucaristia, sente-se hoje uma necessidade cada vez maior de formar a consciência dos fiéis para participarem digna e frutuosamente no banquete eucarístico, abeirando-se em estado de graça. O que está escrito aqui, neste ponto 18, nos leva a compreender que os planos de ação pastoral, as metodologias para a evangelização, elas têm o seu poder de eficácia, têm a sua força. Mas a eficácia, a força, não encontra o seu sentido propriamente nos birôs, nos livros, mas na intimidade com o Senhor, nos sacramentos, o sacramento da reconciliação, na Eucaristia, na intimidade com o Senhor. Depois, precisamos compreender e perceber que é da graça de Deus que tudo provém. Nós não podemos nada, nós não somos donos de nada, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O número 19 do mesmo documento vai trazer para nós o exemplo do Santo Curadás. Diz o texto: o exemplo do Santo Curadás é muito atual. A situação histórica daquele momento não era fácil por causa das guerras, das perseguições, das ideias materialistas ou secularistas. Em sua chegada à paróquia, era bem escassa a frequência no sacramento da penitência. Nos últimos anos de sua vida, a frequência chegava a ser maciça, inclusive por parte dos fiéis vindos de outras dioceses. Para o santo cura, o ministério da reconciliação foi um longo martírio, que produziu frutos muito abundantes e vigorosos. Diante da condição de pecado, dizia: não se sabe o que se deve fazer, só se pode chorar e rezar. Mas ele não vivia senão para os pobres pecadores, na esperança de vê-los converter-se e chorar. A confissão frequente, inclusive, quando não se tem pecado grave, é um meio recomendado constantemente pela Igreja, com o objetivo de progredir na vida cristã. O que o documento fala sobre São João Maria Vianney, o Curadás, é algo belíssimo. Primeiro porque o ministério do Curadás foi vivido em meio a muitas dificuldades.
Segundo, porque nos faz perceber que a metodologia pastoral utilizada pelo Santo Padre, o Cura de Ars, é uma metodologia eficaz do atendimento, das confissões, da celebração da Eucaristia, da penitência, da mortificação. E bem no finalzinho deste parágrafo diz algo que é muito bonito. A confissão frequente, inclusive quando não se tem pecado grave, é um meio recomendado constantemente pela Igreja com o objetivo de progredir na vida cristã. Às vezes nós escutamos algumas críticas. Por que fulano confessa-se semanalmente? Onde é que encontra tanto pecado? Não é simplesmente a condição, não é simplesmente o número de pecados, isso ou aquilo outro. É o desejo de progredir na vida cristã. E nós devemos acolher. E nós devemos acolher. E mesmo em Itarema, na nossa paróquia, tantas pessoas se confessam semanalmente. E eu digo que é um dom, é uma graça que Deus vai concedendo a nós. Porque pode ser que venham dias obscuros e nós queiramos alguém no confessionário, algum penitente, e não tenhamos mais. Depois, no parágrafo seguinte, vai dizer João Paulo II, na carta aos sacerdotes da Quinta-feira Santa de 1986, para comemorar o segundo centenário do nascimento do Santo Cura, reconhecia que a dedicação incansável ao sacramento da penitência foi, sem dúvida alguma, o que manifestou o carisma principal do Cura d'Ars e o que o tornou justamente famoso. Será bom que este exemplo nos impressione, nos impulsione nos dias de hoje a dar novamente ao Ministério da Reconciliação toda a importância que lhe corresponde. O próprio fato que um grande número de pessoas, por diversas razões, parecem privar-se totalmente da confissão, isso é sinal de que se tornou urgente atuar toda uma pastoral do sacramento da reconciliação, levando os cristãos a redescobrirem incessantemente as exigências de uma verdadeira relação com Deus, o sentido do pecado, em que se dá o fechamento ao mesmo Deus e aos outros, a necessidade de converter-se e de receber, mediante a Igreja, o perdão como dom gratuito do Senhor, e ainda as condições que se requerem para celebrar bem o sacramento, superando os preconceitos, os falsos temores e a rotina em relação ao mesmo. A situação, como se apresenta, requer ao mesmo tempo que fiquemos muito disponíveis para este ministério do perdão, prontos a dedicar-lhe o tempo e a atenção necessária, e diria mesmo, a dar-lhe prioridade em relação às outras atividades. Os fiéis reconhecerão desta maneira a importância que nós lhe damos, como sucedia com o Cura d'Ars. Um aspecto muito bonito que aqui é lembrado de um texto de São João Paulo II. A dedicação incansável ao sacramento da penitência foi, sem dúvida alguma, o que manifestou o carisma principal do Cura d'Ars e o que o tornou justamente famoso. Reparem, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida do Cura d'Ars foi toda ela uma oferta para os outros. Uma vida de sofrimento, uma vida de penitência, uma vida de mortificação, uma vida toda para Deus. Uma vida toda para Deus. Será que deste modo não deveria ser também a nossa vida? Será que deste modo não deveria ser também a nossa missão? Uma vida para os outros? São João Paulo II dizia na sua definição de sacerdote, o padre é um homem para os outros. Olhando para o testemunho do Cura d'Ars, vemos um exemplo, vemos uma metodologia que deu certo e que não é retrógrada, não é do passado, é do presente.
Mais uma vez convido a você, meu irmão, minha irmã, a rezar por todos nós, padres, pela nossa vida, pela nossa missão, e a pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos bem cada dia do nosso ministério, da nossa vida, da nossa missão. Que Deus abençoe você.